botar aí. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos agora nessa apresentação final, é um pouco o outro lado da moeda da parte de pesquisa e do apoio que a Fundação está dando a esse importante agreement Brasil-Estados Unidos. A FGV tem desenvolvido análises acadêmicas e práticas no setor de economia, de energia, e o etanol é uma parte importante do que nós fazemos. Todas as escolas, principalmente o Centro de Agronegócios, dirigidos pelo ministro Roberto Rodrigues, têm nos ajudado a impulsionar esse setor dentro da Fundação e fora. Nós participamos em projetos com a Petrobras, fizemos um trabalho da análise do preço do etanol vis-à-vis o preço de alimentação, para ver se havia algum tipo de concorrência, que isso é um debate internacional importante, que a gente está mostrando que muita coisa é mal entendida, é mal compreendida, e temos sido advisor também do lado brasileiro e do lado americano para o desenvolvimento de etanol nos países da América Central. O nosso estudo, que já estamos no quarto ou quinto país, parte de 3 fases. A primeira, a gente estuda o que a gente diz os mapas, as terras, né, o que esses países têm. Depois, nós olhamos o que tipo de biomassa está disponível e seria mais adequado. E, no fim, nós fazemos uma recomendação de investimentos, de legislação trabalhista e outras legislações que são necessárias para que o etanol passe a ser importante naquele país. Então, o primeiro estudo que a gente faz é a aptidão das terras. Nós mapeamos o país como todo, esse aí é a República Dominicana, fazemos zoneamento agrimático, lembramos que nesses países não existe, então o Brasil faz esses estudos, depois fornece aos governos, depois a capacidade da terra, juntando os dois, nós então criamos a aptidão de terra por tipo de cultura que possa ser utilizada naquele país, né? Então, nesse caso aí, é biomassa para cana-de-açúcar. Os azuis são as áreas mais apropriadas, porque nós temos que determinar aonde nós vamos recomendar que se faça um determinado projeto. Com relação às culturas, no caso da República, nós estudamos cana-de-açúcar, pinhão manso, óleo de dendê, que é palma africana, né? Eucalipto, girassol e soja. Quer dizer, fizemos os mapas e vamos ver o que é adequado. No caso da República, cana-de-açúcar é adequado, pinhão manso, eucalipto e girassol. Soja e óleo de dendê não são adequados em função das características de terra, ar e etc. Também na República, que a gente está usando como exemplo, como recomendação de investimentos, são 2 plantas de etanol, uma em Consuelo e outra em Monte Plata, para a moagem aí de 2 milhões de toneladas e outra de 3 milhões. Um projeto de biodiesel com girassol e pinhão manso, com 10 mil hectares. E sempre a gente recomenda que se crie, né, o centro de P&D, porque o que o Brasil avançou em pesquisa e desenvolvimento com a Embrapa e outros organismos no Brasil, é fundamental que esses países também façam as suas pesquisas para adaptar aquilo que nós já temos adaptado aqui às condições climáticas deles. E temos as recomendações institucionais. Quais são? Por exemplo, na República nós recomendamos, eles já adotaram, a legislação para mistura de gasolina e biodiesel. Isso é fundamental, né? Se nós não tivermos esse tipo de permissão, você não tem como incentivar o uso e o crescimento desse combustível. Depois, contrato de fornecimento por 20 anos, que dê um equilíbrio àquela operação, contrato de securitização, todos os detalhes a gente vai abrindo, experiências do Brasil que podem ser importadas para lá. E é importante que estão nesse projeto o BID, a OAS, a United Nations, a Apex, o Itamaraty, quer dizer, o State Department dos Estados Unidos, o STDA, todos todos fazendo essas recomendações. Outra coisa que é importante, que talvez a gente não tenha deixado bem claro aqui, é os impactos econômicos desses países. Nós ficamos bastante satisfeitos quando terminamos esse estudo. Por exemplo, na República Dominicana, 80% das fontes primárias de energia é petróleo importado,
Quer dizer, é uma dependência energética, chega a ser até perversa. 25% a 30% das importações total do país é com petróleo e derivado. El Salvador, nas mesmas condições, né? Você vê, tem 50% das fontes de energia e petróleo importado, e você tem 30% a 40% das importações com petróleo e derivados. Então, a gente vê que são países de alta dependência do petróleo como fonte de energia primária, quer dizer, e a balança comercial é suscetível aos preços internacionais do petróleo, não só do petróleo, como a moedas fortes. E, quer dizer, você tem quase que os países produzindo tudo para comprar combustível. Quais os impactos macroeconômicos que a gente tem observado, né? Nós reduzimos, com essas plantas de biomassa, reduzimos os impactos negativos de crises e conjunturas internacionais. Quer dizer, se você tem uma produção interna, você tem capacidade de gerar, dentro do seu próprio país, uma quantidade razoável, você diminui, então, a sua dependência e você tende ao estabelecimento, a estabilização do crescimento econômico nesses países. Você tem maior capacidade de geração de emprego e investimentos. É uma indústria que gera emprego, mesmo mecanizada ou não. A diversificação da estrutura produtiva. Esses países são pequenos, economias relativamente simples. A introdução de uma nova capacidade de produção dá uma diversificação, atraindo mais investimentos. E a menor dependência da importação de petróleo e a possibilidade de ampliação das exportações. Quer dizer, ainda abrimos uma janela de exportar para outros países, dando um equilíbrio das contas externas, que isso é fundamental para essas economias que não são tão pujantes como a do Brasil ou dos Estados Unidos. E, sob o ponto de vista microeconômico, né, se a gente olhar os dados do IBGE, os produtos de maior valor agregado, com o etanol, dentro da agroindústria, é 80% em relação a alimentos e bebidas, que tem 25% de valor agregado. E, por outro lado, gera também mais emprego, como o embaixador aqui já havia dito. Quais são os impactos indiretos desse processo? Você aumenta a oferta de emprego, você melhora as contas externas, você gera mais emprego. O que isso significa, né? Reduz os custos de produção, estabilidade macroeconômica, atração de investimentos, diversificação produtiva, acumulação de capital físico e humano e, por fim, desenvolvimento no longo prazo. É muito importante deixar claro que esses países, quando recebem um tipo de informação como essa, têm uma capacidade de melhorar a sua economia maior do que, às vezes, nós, lá na Fundação, havíamos pensado no passado. Essa experiência de 5, 6 países tem mostrado que, se esse programa for implantado como está sendo, nós temos certeza que vamos ajudar muito esses países da América Central. O mesmo, nós estamos agora, eu também tive na missão com o embaixador Amado, na Comunidade Europeia, vai se fazer com os países africanos. Eles têm disponibilidade de terra a custos reduzidos, eles têm oferta de mão de obra, eles têm tecnologia, nós temos a tecnologia para transferir, condições climáticas propícias, né? Tem que ser naqueles países que isso se diz, né? E você tem o mesmo fato, países com economias pequenas, com pouca diversidade de produção e também, alguns deles, muito dependentes do petróleo. Qual é a conclusão desse trabalho, sob o nosso ponto de vista, né? É uma exposição muito positiva do Brasil no cenário político e econômico internacional. Nós já estamos em sequência em El Salvador, já estamos fazendo o segundo projeto, esse está pronto agora, nós já vamos fazer um roadshow para atrair investidores para El Salvador, para fazer já é o próprio país fazendo a sua ação. Nós estamos contribuindo para a formação do mercado internacional de etanol. Aqui, nesses dias que estamos sendo discutidos, a comoditização do etanol, que é fundamental, como o embaixador Amado falou, que nós tenhamos a capacidade de melhorar essa possibilidade de comoditizar o etanol. Enfatiza o crescimento econômico sustentável. É importante frisar, quando nós fazemos os mapas, nós tiramos as áreas de inundação, tiramos as áreas de proteção ambiental, tiramos as áreas de alimento e fazemos naquilo que é possível fazer dentro da sustentabilidade. Até exigência, tanto no governo americano
quanto do governo, quanto da Comunidade Europeia, que a gente siga as normas de sustentabilidade, e assim nós temos feito. Nós temos impactos socioeconômicos substantivos para o país de populações de mais baixa renda, quer dizer, isso eu acho que, de alguma forma resumida, deu para eu botar claro que é realmente uma contribuição importante para a economia dos locais. E, para o lado brasileiro também, além de exportar tecnologia, ele tem equipamentos nacionais, ele tem um orgulho de estar participando de um processo de tecnologia que o Brasil tem muito a contribuir. Então, essa eram os 15 minutos que a gente tinha para falar. Eu espero que tenha sido claro o que o governo brasileiro, o governo americano tem feito, e nós, de alguma forma, temos conseguido colaborar nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, César. Eu queria, enfim, abrir essa parte do debate. Agora, quando eu ouvi li ontem a apresentação da Helena, depois ouvindo aqui o doutor César, me veio muito a lembrança uma parte de uma letra de uma música que as pessoas de mais de 50 anos certamente se lembrarão, do Geraldo Vandré, que foi um hino de uma geração de brasileiros, que falava: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que o trabalho que... Foi a frase que me veio quando eu li isso, porque eu sou jornalista, minha origem é a imprensa, eu sou um profissional do ceticismo. E nós, normalmente, quando vêm essas iniciativas de governo, a primeira reação é dizer: mas, olha, isso aí é conversa, isso aí não vai dar em nada. Porque tem a dificuldade lá, a coisa do comércio, e, enfim... E era um pouco a minha atitude não mudou depois de ver o primeiro balanço que nós fizemos em Washington, como eu disse, no ano passado. As apresentações feitas hoje mostram que, efetivamente, há movimento. E eu conto aqui algo que eu ouvi de um alto funcionário brasileiro, após uma visita que o presidente Lula fez à Nicarágua, na qual o presidente Daniel Ortega perguntou ao presidente Lula como poderia se fazer para haver uma maior cooperação entre a Nicarágua e o Brasil para aprender a fazer etanol de cana-de-açúcar, porque, segundo o relato que eu ouvi, o presidente Daniel Ortega, que é muito dependente das importações de petróleo de um determinado país, da região, disse ao presidente Lula que ele gostaria de ter a ajuda do Brasil para se tornar menos dependente, porque a Nicarágua é um dos países que, potencialmente, tem a possibilidade de plantar cana-de-açúcar, gerar energia, combustível para os seus automóveis e energia elétrica para suas casas, suas indústrias. Eu queria, a respeito disso, perguntar a todos se vocês têm, nesses estudos, sobretudo ao doutor César, se há já alguma projeção nos 7 países que estão contemplados, né? São 7, não são 9. Se há alguma projeção sobre, enfim, produzindo-se... Qual é a capacidade eventual de produção de cana-de-açúcar, de etanol, de energia elétrica? Qual é o impacto? Quão menos dependentes eles poderiam ficar das fontes de combustíveis fósseis? Eu acho interessante isso porque alguns desses países são pequenos e talvez possam até, imagino, buscar a autossuficiência. Não sei se isso é realista ou não. Talvez não seja tão realista os 100%, depende de quanto você adicionar na gasolina. Você sempre tem um processo disso, porque são contratos de longo prazo, né, de gasolina, que não se rompe assim. Nós, na República, nós recomendamos, essas 2 plantas, eles vão diminuir 20%